Olá, pessoal. Sejam bem-vindos então à segunda parte da nossa breve aula de revisão de álgebra linear, conceitos esses importantes para a gente entender o funcionamento dos métodos de Deep Learning. Paramos no slide 33, na parte 1. Então, nós vimos na parte 1 o que é tensor, o que são arrays multidimensionais, um pouquinho de PyTorch para criar esses arrays multidimensionais, um conceito um pouco mais aprofundado de vetor, matrizes e a ideia de broadcasting, que está extremamente ligada aí à forma com que a gente acaba implementando as coisas no código. Hoje a gente vai ver algumas convenções de notação, que é muito importante, principalmente para quem acaba indo escrever os artigos, né? Então, e para quem implementa também, porque existe uma diferença entre a matemática, a notação matemática da álgebra linear usada para a rede neural e a forma com que ela é implementada, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque interpretações erradas podem levar a resultados desastrosos, tá? Então o que a gente viu? Nós vimos o neurônio, nós vimos que esse neurônio aqui, na verdade, é um produto escalar, né? Entre as minhas entradas, o meu vetor x, e os meus pesos, meu vetor w. Como eu tenho várias entradas, eu tenho um vetor. Como eu tenho vários pesos, eu tenho um vetor. Né? Como eu estou fazendo um produto escalar, esses vetores são sempre denotados aí matematicamente como vetores colunas. Então, eu tenho que fazer o transposto desse cara para ficar linha vezes coluna. Isso aqui, né, me resulta em um escalar. Ok? A gente também viu que, na verdade, eu não vou apresentar apenas um conjunto de entradas, eu vou apresentar N entradas, né? Eu vou apresentar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, cada pessoa tendo seu peso, sua altura e etc. Então, esse meu vetor x, ele na realidade vira uma matriz, que a gente chama lá de matriz design, né? Aonde cada linha dessa matriz me representa uma pessoa, aqui era um vetor coluna representando essa pessoa, quando eu faço transporte de cada linha representa uma pessoa, então, onde cada linha me representa as características de uma pessoa e, obviamente, o vetor de pesos aqui do meu neurônio, ok? Como eu tenho várias pessoas, então é equivalente a dizer que eu vou apresentar várias entradas, vários conjuntos de entradas diferentes aqui nesses neurônios, certo? E é equivalente a dizer que eu terei uma saída do neurônio para cada uma das pessoas. Então, eu vou ter um z vetor aqui denotado por negrito. Então, a gente, inclusive, vê aqui que esse z é um vetor de n por 1. Ok? Todavia, isso é para um simples neurônio. O que a gente vai ver, tanto em redes neurais como em Deep Learning, são arquiteturas desse tipo, onde a gente tem N entradas, N neurônios e N camadas, certo? Então, a gente vai aumentar muito o nosso problema, partindo daquele neurônio básico, a gente vai aumentar muito o nosso problema, e aí tem algumas notações para trabalhar com esse tipo de estrutura aqui, certo? Então, pensando aí numa estrutura de uma só camada, né, porque cada camada, na verdade, vai ser feita de forma separada, pensando numa estrutura de uma só camada, onde eu tenho M entradas e H neurônios, agora não tem mais um neurônio só, então esse é meu vetor, antes aquele meu vetor de pesos denotado por W, agora é uma matriz de pesos. Ok? Por quê? Porque é o peso que conecta a entrada 1 ao neurônio 1, peso que conecta a entrada 1 ao neurônio 2, peso que conecta a entrada 1 ao neurônio 3, né? W1, W21, W31. Peso que conecta o neurônio 1 à entrada 2 e assim sucessivamente. Então, agora eu tenho uma matriz de peso que representa aí, né,
a conexão entre as entradas e os neurônios. Então, esse meu x, que é a minha entrada, continua sendo um vetor coluna, certo? Que é a minha pessoa, peso da pessoa, altura da pessoa, idade da pessoa, etc. Então, aqui eu tenho a representação de uma pessoa. E o meu vetor de pesos, como eu tenho uma rede, né, um perceptron aqui com N neurônios na camada de saída, então eu tenho um vetor de peso e não mais, quer dizer, uma matriz de peso e não mais um vetor. Isso implica que eu tenho que mudar a minha notação, que antes era x vezes w mais b. Só que agora não dá mais para fazer x vezes w mais b. Eu vou ter que fazer w vezes x mais b, que é para a parte matemática ficar correta, né? Porque o x continua sendo uma coluna, ok? E o w agora será uma matriz. Então eu tenho essa dificuldade. Antes aqui o w era uma coluna. Agora quem vai ser a coluna vai ser o x, ok? E isso vai me dar uma saída do quê? Vetor. Vetor de o quê? De h por 1. Por que h por 1? Porque eu tenho h saídas, uma saída para cada um dos neurônios. Ok? Porém, eu tenho um problema extra. Lembrando que aqui para o perceptron a gente viu o caso onde eu tenho uma entrada para um neurônio, x vezes w, ambos vetores. O caso onde eu tenho várias entradas para um neurônio, então x matriz vezes vetor w. Agora a gente viu o caso onde eu tenho o contrário, né? Eu tenho uma entrada e vários neurônios, então a w vezes x. Mas eu também tenho o problema onde eu tenho h neurônios com n entradas do meu x, uma matriz. Então, eu vou ter n exemplos entrando aqui e vou ter h neurônios aqui. Então, eu tenho que reescrever esta equação, dado que o meu x agora é uma matriz. E para isso funcionar corretamente lá na álgebra linear, eu tenho que escrever desta forma aqui com o x transposto. Ok? E depois fazer a transposta inversa de novo. Isso vai me retornar uma matriz A. Por que matriz A? Uma matriz A que é da dimensão de n exemplos, ou seja, cada linha é o resultado de uma entrada de uma pessoa. Cada coluna, na verdade, é a saída de cada um dos neurônios. Ok? Alguns textos de aprendizado de máquina, já imaginando este problema, né, eles trazem ali a matriz X como sendo definida com os exemplos de treinamento nas colunas e as características nas linhas. O contrário do que nós aprendemos até agora na disciplina. Tá? Se for esse o caso, você simplesmente é fácil porque você acaba dropando, né, os transpostos aqui, simplifica. Mas a maioria dos textos trazem a matriz design, pelo menos os mais modernos. Alguns antigos é que trazem dessa forma, tá? Mas vamos esquecer. Então, isso aqui é só um aviso, na verdade, para vocês cuidarem, dependendo do livro, né? O formato com que esses dados de entrada são apresentados pode ser o inverso e acaba mudando bastante coisa nas equações. Ok? Uma outra convenção bastante comum é, em vez de colocar o W na frente, colocar o X na frente, como inclusive já foi feito aqui. Certo? Então, normalmente a gente vê o X na frente, quando é um neurônio só. Quando é mais neurônios, normalmente a gente vê o W na frente, porque fica relativamente fácil, porque você não precisa fazer o transposto desse Xzinho, porque ele já é coluna. Né? Isso acompanha, né? Então colocar o W na frente acompanha essa lógica aqui de que agora tenho mais entradas, então eu preciso fazer o transposto.
Mas eu poderia, obviamente, colocar o x na frente, aí eu tenho que fazer o transposto do x com o w do transposto e daí resolver o problema. Certo? Equivalente, né? Então tem que cuidar bastante. São várias formulazinhas que querem dizer exatamente a mesma coisa. Né? Então tudo depende aí de como as coisas estão arranjadas, o autor do livro que você pega. Uma outra notação bastante comum é colocar, de novo, né, o x e o w aqui. Vocês verem que x e o w mais bias t, x e w mais bias e não tem o transposto. Ok? E aí eu tenho uma matriz A de resposta. É uma outra notação. Normalmente essa é a mais clara, obviamente, por razões óbvias, né? Ok. Mas qual é o motivo de eu preferir colocar... Normalmente eu prefiro esse tipo de... os livros, na verdade, preferem esse tipo de notação com o x na frente, mesmo usando o transposto. Embora esta aqui com o w na frente, desculpa, né? Embora tenha a parte do transposto. Por que não usar esta daqui, aonde a formulazinha fica muito mais simples? Porque não tem os transpostos, né? Na prática, colocar o W na frente dá uma intuição melhor de como as coisas estão funcionando geometricamente, numa visão geométrica, analítica, né? O que significa isso, né? Primeiro que colocar o W na frente, um dos principais motivos é que ele me retorna os produtos escalares já num vetor coluna, né? Já que eu tenho que multiplicar esse cara da linha, se esse cara aqui for os W's, ele já me retorna um valor, dois valores, porque são dois neurônios, então dois valores já no formato de coluna, que é bastante interessante. Já eu também tenho uma interpretação geométrica interessante, porque eu sei que esse x1 ele vai ser afetado só pelo A e pelo C. E eu sei que o x2 vai ser afetado só pelo B e pelo D. Aqui tem um slidezinho que leva essa prova, né? X, A e C. Então, o x2, o B e o D, como está aqui atrás. Tá? É só uma prova da lei de distributividade, essas coisas. Mas, basicamente, é isso aqui, né? O A, tá errado aqui, é A e C. O A e o C, então o A escala a coordenada x e o D, deixa eu voltar ao slide aqui que está correto, então esse slide estaria com erro. Então o A escala a coordenada x e o D escala a coordenada y, ok? Enquanto que o C e o B eles movem um em direção ao outro. Exemplo, tá? Essa matriz de pesos faz o que? Ela faz uma reescala do meu valor x, já que o y vai ficar constante, porque é 1 vezes y, né? O 3 é o que vai multiplicar os x. Então, imaginando que eu tenho um ponto no 1, 1, a hora que eu faço essa operação de álgebra linear, o meu ponto vai virar 3, 1. Y permanece o mesmo, x faz 3 vezes. Já essa outra função aqui, quem vai fazer uma escala é meu eixo y, né? Então, y multiplica esta coluna aqui. Isto. Então, o que eu tenho? Se eu tiver um y 1, 1, agora eu vou ter um y, depois de feita a equação, 1, 2. Ok? E se eu tenho a escala em ambos os eixos, certo? É equivalente a dizer que eu tinha 1, 1, agora eu tenho 1, 2, 3, que eu multipliquei por 3, vezes 1, 2, que eu multipliquei por 2. Tá? Então, por isso que é interessante jogar
essa matriz W na frente, embora eu tenha aquela notação, esse tipo de notação, quando usado com uma matriz de entradas precise fazer todas as transpostas, seja um pouco mais complicada do ponto de vista matemático, ela é mais intuitiva do ponto de vista geométrico e melhor do ponto de vista de implementação. Ok? Em PyTorch, como é que a gente faz isso em PyTorch, então? Já que é a nossa biblioteca que a gente vai... Em PyTorch as coisas, na verdade, acabam ficando mais simples. A programação, no fim das contas, ele é mais simples do que o lado matemático da coisa. Né? Então, em PyTorch, nós vamos criar uma variável x do tipo 10 por 5, é nossas entradas. Então, eu tenho 10 pessoas, cada pessoa medir 5 características. Então, medir altura, peso, tamanho do sapato, cor dos olhos, tamanho do cabelo. De 10 pessoas. Ok? E aí eu crio uma rede neural que vai receber 5 entradas e tem 3 neurônios de saída. Vamos voltar ao desenho. Vai receber 5 entradas, então esse M aqui é 5, e vai sair 3 neurônios de saída, então esse H aqui é 3. Ok? Então eu criei aquela rede. Então isso aqui, esse comando aqui acaba criando aquela rede. Então eu crio neurônios, né? Neurônios com ativação linear. Vamos esquecer um pouco a ativação por enquanto. A partir do momento que eu crio esse cara, ele já cria pesos aleatórios para mim. Né? Então eu já tenho meus weights aqui. E os meus weights são desse tipo aqui. Ó. É uma matriz de 5 por 3. Por quê? Porque são 5 entradas vezes 3 saídas. Então eu acabo gerando uma matriz de 5 por 3. Como cada neurônio tem seu bias, eu tenho mais um vetorzinho de bias. Como eu tenho 3 neurônios, um bias por neurônio, um valor. Aqui um vetorzinho de 3. Lembrando que esse cara aqui poderia ser colocado aqui como meus pesos W0, né? Mais uma coluna aqui como sendo os pesos W0. Depende aí da forma como se está implementando. Então eu tenho que o meu x tem uma dimensão de 10 por 5. Minha matriz de pesos tem uma dimensão de 3 por 5. E minha matriz de bias tem uma dimensão de 3. Né? Fazendo o size lá que a gente já viu como é que funciona. E aí eu aplico essa função, né, fully connected array, no x, obtendo A. Ou seja, quantas saídas eu espero aqui? Se eu tenho 10, entra 10 pessoas, e cada pessoa vai me cuspir 3 informações, então eu tenho 10 pessoas, 5 características por pessoa. Eu tenho peso, altura, cor dos olhos, tamanho do pé, tamanho do cabelo. E eu estou tentando prever 3 informações de cada pessoa. Eu estou tentando prever se a pessoa é boa ou pagadora, se ela vai... que hora que ela vai dormir. Estou tentando prever se a pessoa... quando ela vai morrer. Ok? Por quê? Por que eu estou querendo prever 3 coisas? Porque eu estou criando uma rede com 3 saídas. Cada saída me informa algo diferente. Beleza? Então, o que eu espero? Eu espero que para cada pessoa, para cada saída, eu tenha uma resposta diferente. Então, a pessoa 1 vai ser boa pagadora, não vai morrer, e esqueci o que eu ia fazer da outra. Boa pagadora, não vai morrer e vai tirar férias. A segunda pessoa não é boa pagadora, não vai morrer e não vai tirar férias, assim sucessivamente. Então eu espero uma matriz de saída de 10 por 3. Que é o que aconteceu aqui. Ó. Uma matriz de 10 por 3. Ok? Baseado no PyTorch, que é essa forma de implementação, ainda tem uma outra convenção, né, que seria fazer dessa forma aqui. Tá? X com W, ou X na frente, né,
um W depois. Só que aqui daí tem o transposto baseado na forma com que essa matriz aqui é construída. Ok? Mas... Então, conclusão disso tudo. É sempre necessário pensar bastante em como você está fazendo os produtos escalares. Porque escrever matematicamente é de um jeito e implementar é de outro. Então, tem que ter isso bem fixado na cabeça. Ou seja, aquela intuição teórica e a convenção matemática nem sempre são iguais a fazer código. E, na dúvida, né? Na dúvida, essas são algumas propriedades aí da álgebra linear de produtos escalares, tá? Então, qualquer coisa vocês consultam aqui para fazer as conversões necessárias. Resumindo, como é que eu posso fazer? Se eu tiver uma rede neural onde eu vou apresentar um exemplo por vez, ou seja, o meu xzinho é apenas um vetor. Eu posso fazer W vezes X, posso fazer X transposto vezes W transposto, posso fazer X vezes W transposto. Tudo equivalente. Só que as respostas não necessariamente são iguais. Ok? Então essas duas aqui são equivalentes porque me retornam um vetor coluna e isso me retorna um vetor linha. Já se eu tiver para N exemplos de entrada, tenho esta convenção e esta convenção aqui. Ambos me retornam N por M. Ok? Então, uma vez feita essa breve revisão aí de álgebra linear, deem uma brincada aí, cara, tentem fazer na mão alguns produtos escalares, né? Coloque o W na frente, coloque o X atrás, tenta implementar lá em NumPy alguns produtos escalares para poder internalizar essa brincadeira. Né? Bastante importante. Porque na próxima aula, aí a gente vai esquecer um pouco disso e a gente vai partir aí para um algoritmo que é melhor, se comparado, obviamente, com o Perceptron. Então, nós vamos na próxima aula avançar com a ideia do Perceptron, evoluindo ele aí para um Adaline baseado em gradiente descendente. Ok? Aqui tem um exercício proposto pelo professor Sebastian Rasca, lembrando que esses slides, eu acabo usando os slides do professor Sebastian, acho bastante interessante a forma com que ele pensa a disciplina, eu gosto bastante. Então, vocês têm, tanto na página do professor Sebastian, como na minha página lá, o Perceptron implementado em NumPy, a gente já discutiu esse código. Deem uma olhada nessa implementação com cuidado. Né? E a pergunta que eu vou deixar para vocês eu consigo alimentar a rede com vários exemplos ao mesmo tempo? Ou seja, eu consigo fazer esta equação em vez de esta equação? Com xão, com uma matriz de exemplos e não com apenas com uma matriz de amostras e não necessariamente com uma só amostra? Fica a pergunta para vocês. Se eu não consigo, o que eu teria que mudar? Então peguem o código, rodem, façam alguns experimentos para ver se isso aí, nesse nosso código implementado, é possível, não é possível e o porquê que é possível. Ok? Para quem ainda não tem uma boa familiaridade com NumPy, tem um trecho do livro, só pegar a mãozinha aqui, tem um trecho do livro do professor Sebastian, tá? Que ele vai ensinando aqui a criar arrays com NumPy, né? Verificar o tipo, alterar o tipo, contar, descobrir dimensões, etc. Então, é bem bacana essa revisão de NumPy, porque ele é um NumPy bem voltado aí para aprendizado de máquina, tá? Não é um NumPy voltado para coisas genéricas dentro
da programação Python, né? Um NumPy bem são bem as coisas que a gente vai usar na codificação aí de redes neurais, tá? Então, bastante interessante. Depois vocês deem uma olhada e vão fazendo os exemplos aqui. Bem simplesinho, bem fácil de aprender, ok? E por hoje era isso. Até a próxima aula.